Nesse gigantesco mundo dos vivos, nada é concreto. Tudo é questionável e a nossa compreensão da existência é totalmente incerta e até um tanto vaga. Mas em algum momento da sua vida, você já parou para pensar que a vida na verdade pode ser uma grande sala de aula? Parece loucura, mas imagina a vida como um espaço de aprendizado, onde cada um de nós busca respostas em livros incompletos. Partindo dessa ideia, a gente pode ir além e imaginar a morte como uma expansão da mente, como um meio de se obter as respostas. Imagina que no mundo físico todos somos alunos, só que não existe professor entre os vivos, só livros com páginas faltando. A gente nunca consegue enxergar de fato o quadro completo. Na morte, a gente poderia dizer que essa limitação desaparece. Nos tornamos metafísicos, libertos das barreiras do mundo físico e finalmente encontramos esse tal professor, aquele que detém as respostas que a gente busca, né? Mas o que de fato acontece depois da morte? Bom, meu querido, eu não vou saber te dar essa resposta certa, mas eu posso te dizer uma coisa. Isso pode depender de como cada ser humano enxerga a própria existência. Para um niilista, por exemplo, a morte é só o fim, sem um sentido intrínseco na vida. Não existe uma grande verdade esperando do outro lado, nem existe sequer um outro lado. Só o vazio, um silêncio eterno e miserável. Algo desnecessariamente dark, né, Sr. Nietzsche? Mas saindo do lado emo da coisa, a gente tem um chinês muito gente boa, um tal de Confúcio. E para ele, a gente não deve se preocupar com a morte. Ele acreditava que, antes de pensar no que vem depois, precisamos primeiro compreender a vida e viver de forma justa e harmônica. A morte não seria uma resposta, mas um mistério que simplesmente não precisa ser resolvido. Alguém como esse cara, com certeza, não tinha inimigos. O tão famoso cristianismo, por sua vez, nos apresenta a ideia de um juízo final, uma espécie de desprendimento da alma em relação ao corpo. A morte funcionaria como a passagem para uma outra realidade, um local belo e sacro, desprovido de qualquer um dos males que assolam o mundo físico. Males como League of Legends, Valorant, Therians, esse tipo de coisa não existe lá. Lá, nossas ações e fé definem explicitamente nosso destino. O professor, nesse caso, seria a figura onipotente de Deus, e a vida seria nada menos do que o teste proposto por ele para que a gente possa se reunir com ele ou se afastar dele. Talvez todos estejam certos, que seria uma grande loucura, ou talvez todos estejam errados. O que de fato importa é que a gente faça da vida e da busca por novos questionamentos nossas prioridades enquanto vivos. Claro, eu respeito toda e qualquer crença, porém, dentro da ideia que eu apresento, não existe um foco específico em uma única. Na verdade, eu acho que essa visão pode até ser entendida como um absurdismo leve ou um racionalismo transcendental, onde, enquanto vivo, o universo vai se mostrar totalmente indiferente a você, sendo que você mesmo faria da sua vida o próprio sentido dela, como se questionar o sentido da vida fosse o verdadeiro sentido, entende? Ou simplesmente viver e fazer da sua vida a melhor versão que pode dela. Um dos pontos principais dessa ideia meio absurdista seria que não existe de fato uma diferença entre os seres humanos. Pensa comigo, se todos somos alunos, então não faz sentido que exista algum nível de superioridade. Somos iguais no aprendizado e enquanto seres racionais, compartilhando a mesma busca por conhecimento e a mesma vontade de fazer da nossa vida sua melhor versão. Mas é claro que nem tudo são flores. Existem aqueles que se recusam a questionar e a viver desse modo mais descontraído e leve, por assim dizer. São aqueles que se veem como soberanos, donos do mundo, presos à triste ilusão do poder gerada pelo dinheiro, por sua ambição ou pela fama que seja. Sendo que todos esses conceitos, quando vistos de um parâmetro geral da vida, são comicamente limitados. São praticamente como bens materiais, coisas que, quando estiverem no fim da vida, vão perceber que teria sido melhor viver sem. De que vale criar um casulo pessoal para se manter em uma posição de, entre aspas, superioridade, se no fim você não teve sequer um momento em que questionou a existência e buscou compreensão? Se você não construiu sequer uma relação com alguém, não construiu memórias,
não aproveitou de fato o lado bom de estar vivo, entende? Seja mandar mensagem para aquela pessoa que você gosta, jogar com seus amigos, ou até mesmo só ficar na beira da praia refletindo em silêncio. Quem nunca fez isso, né? Esses que se recusam a questionar e a viver livres desse conceito tão limitado, mesmo depois da morte, talvez não encontrem esse tal professor. Sua ignorância condenaria eles a vagar pelo mundo dos vivos, presos às sombras de suas antigas ilusões de controle e poder, talvez como espíritos amargurados, solitários e desprovidos de qualquer esperança. A solidão, ela pode sim ser um caminho para o autoconhecimento e também uma ótima ferramenta para o descobrimento de novos questionamentos. Porém, eu acredito que o contato a longo prazo com os seus próprios pensamentos pode acabar te levando à loucura. Como alguém que perde uma partida ranqueada de Marvel Rivals porque o Jeff jogou o time inteiro para fora do mapa. Sendo assim, a socialização e o contato humano poderiam ser considerados como fundamentais para que possamos desenvolver mesmo melhor esses nossos questionamentos e também o nosso estudo acerca da existência. E se existe realmente um sentido para a vida, talvez seja essa busca pelo conhecimento. A arte de compreender e questionar a existência, mesmo que as respostas sejam incertas, onde usamos de relações saudáveis para que possamos expandir os nossos questionamentos. Como se devêssemos aprender com os sábios, sempre refletir com os sensatos e simplesmente ofuscar os ignorantes, sem que haja a necessidade de agir como ser raivoso ou de se igualar aos ideais ignorantes deles. A gente tem que deixar que eles expressem as certezas fajutas e sem sentido, e tendo consciência de que elas não são capazes de manipular nossa mente ampla e questionadora. Como dizia o chinês Shintibua, enquanto estamos no mundo físico, devemos focar no que é mundano, lançar nossa atenção para o que existe no mundo físico, levantando o máximo de dúvidas e tentando compreender as razões que nos fazem existir nessa realidade. Sendo assim, a verdade que perdura é só uma. Só questionando, vamos estar prontos para encontrar esse tal professor e desvendar as páginas faltantes desse livro fascinante que se preenche a cada dia com as histórias das nossas vidas. Se você chegou até aqui, muito obrigado, de verdade. A minha ideia nesse vídeo era trazer para vocês um questionamento baseado em uma tese que eu desenvolvi em alguma madrugada aleatória do ano passado e que me abriu margem para criar esse canal aqui. Então, se você quiser me mandar uma forcinha, se inscreve aí, deixa seu like. E por hoje é basicamente isso. Até a próxima e não se esqueçam, não deixem de questionar e façam da vida o melhor que podem dela.